Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. São matérias-primas essenciais para a economia, para a energia, para a segurança, para a defesa. Chamadas terras raras e também os materiais críticos são disputados pelos grandes poderes mundiais em busca de vantagens competitivas na arena tecnológica que fornece diversas áreas económicas. Mas há alguém que esteja já a ganhar esta guerra? O que fazem os países para assegurar estes fornecimentos? Como é que condiciona as suas políticas externas de segurança e de defesa? Quais os desafios reais para Portugal e para a Europa? Para conversar sobre este tema, convidamos o antigo Ministro da Economia António Costa e Silva e a professora universitária e investigadora em Relações Internacionais Raquel Vaz Pinto. Obrigado pela vossa presença. António Costa Silva está à distância nesta nossa conversa. António Costa Silva, penso que temos a obrigação de explicar aos ouvintes, primeiro, que há algumas distinções a fazer, desde logo entre terras raras e materiais críticos, que será talvez relevante também fazer essa pedagogia aos nossos ouvintes. Quando falamos em terras raras, elas incluem os materiais críticos e isso muda alguma coisa na balança geográfica do que vamos agora aqui falar? Sim, muito boa tarde e muito obrigado pelo convite, também cumprimentos à professora Raquel. Eu penso que quando falamos de terras raras, basicamente estamos a falar de 17 elementos que têm uma posição muito específica na tabela periódica de Mendeleev, que é uma das grandes descobertas da ciência, feita pelo químico russo Mendeleev, e é uma espécie de código genético da Terra. Ela codifica os 118 elementos químicos que temos no nosso planeta, e de cuja combinação resultam as mais de 2.500 espécies de minerais. Mas basicamente os 17 elementos a que chamamos terras raras, 15 são da família dos lantanídeos, tem o lantânio, o sério, o praseodímio, o neodímio e outros, e depois nós temos, além destes 17, quando falamos de matérias críticas, incluímos outros minerais que são absolutamente cruciais para as indústrias de defesa, telecomunicação, telemóveis, como o berílio, o cobalto, o gálio, o índio, a grafite e o nióbio. E, portanto, o que temos aqui em cima da mesa, com as matérias que são chamadas terras raras e os materiais críticos, eles são absolutamente decisivos para tudo o que é os ímãs permanentes, os veículos elétricos, os comboios de alta velocidade, os scanners médicos, os lasers, a transmissão de dados por fibra óptica, a iluminação. Para lhe dar uma ideia, nós não podemos ter ecrãs, e nós vivemos num mundo de ecrãs, sem 4 elementos das terras raras, que é o promécio, que é absolutamente decisivo para os compostos luminescentes, o gadolínio, o túrbio e o ítrio, porque eles têm propriedades de luminescência que são absolutamente decisivas para o funcionamento dos computadores e de toda a indústria de telecomunicações. Depois, quando olhamos para os lasers, nós não temos lasers sem o európio, o neodímio, o ólmio e o túlio, que são um conjunto de 4 elementos das terras raras, que são fulcrais nesse domínio. Nós não temos satélites nem redes de telecomunicações ópticas sem o euróbio e sem o nióbio, porque eles são decisivos. Particularmente o primeiro, o érbio, para as redes de telecomunicação ópticas de longa distância. Nós não temos indústrias de defesa e aeroespacial sem o samário, que é absolutamente um componente crítico das terras raras e que é fulcral para os ímãs de mísseis. Não há tecnologias de defesa, não há mísseis, se não tivermos este material em conjunto com o vanádio e com o tungstênio e também com a grafite. A grafite não é uma terra rara, é uma matéria-prima crítica, mas ela é indispensável em todo um conjunto de elementos que são cruciais, como os veículos elétricos, a indústria aeroespacial e a indústria nuclear. E, portanto, o que nós temos aqui à nossa frente e que o mundo descobriu, sobretudo a partir de 2010, foi a dependência enorme que todos os países, particularmente ocidentais, têm da China. A China é o maior produtor mundial de terras raras, produz 70% destas terras raras e, atenção, é responsável por 90% do processamento e tratamento. Porque o grande problema das terras raras, elas ocorrem em concentrações muito baixas, em teores muito baixos. Normalmente ocorrem em rochas, como na mina de Baotou, na China, que é a maior do mundo, que é uma mina de ferro, onde se veio a descobrir posteriormente as terras raras. E Baotou é hoje o centro mundial de produção das terras raras. O que é que aconteceu em 2010? Houve uma disputa entre o Japão e a China por causa das ilhas Senkaku, nas ilhas do mar do leste da China,
Os japoneses capturaram um barco de pesca chinês, a China exigiu a devolução do barco, os japoneses recusaram e a China cancelou a exportação de terras raras para o Japão. O Japão capitulou em 48 horas, porque toda a sua indústria eletrónica de alta precisão estava ameaçada de paralisação. E foi isso exatamente que aconteceu quando o presidente Trump, este ano, em abril deste ano, lançou a célebre guerra tarifária em que contemplou a China. E a China teve uma resposta que foi demolidora. Portanto, cancelou também a exportação de terras raras para os Estados Unidos, todas as indústrias tecnológicas americanas ficam ameaçadas, e depois jogou uma outra arma, que foi os títulos da dívida que detém. A China e o Japão são os países do mundo que têm mais títulos da dívida americana, colocou no mercado e levou a uma explosão das taxas de juros e, portanto, parou, digamos, um pouco o ânimo do presidente norte-americano. E nós estamos hoje no mundo, e particularmente a Europa, que é extremamente vulnerável porque nunca prestou atenção a esta questão, e na União Europeia temos uma dependência das terras raras e dos ímãs permanentes, que são também cruciais para as indústrias de defesa, de cerca de 100%. Temos dependências da grafite de 97%, do lítio de 75% e do níquel. Tudo isso são dependências acrescidas e que são, digamos, uma espécie de espada de Damócles que pende sobre o funcionamento da economia europeia. Deixe-me aqui ouvir a Raquel Vaz Pinto. Raquel, neste ponto de vista, quando é que começa verdadeiramente a preocupação com este tema nas agendas de política externa dos principais agentes? Sempre estiveram lá, emergiram recentemente? Que panorama podemos aqui expressar do ponto de vista cronológico e geográfico? Bem, antes de mais, queria agradecer o convite e prestar aqui uma saudação especial ao professor António Costa Silva, que é a pessoa que mais sabe de terras raras neste país, e sempre que o encontro, nós brincamos um pouco um com o outro, dizendo que somos os amigos do Desprósio, que é uma dessas terras raras que ninguém fala e que é muito importante. Em termos, o António já introduziu o ano 2010, portanto foi um ano em que a questão das terras raras veio ao de cima. A China, enquanto a globalização se intensificava e, portanto, nós todos pensávamos em ter produtos o mais barato possível e, portanto, a China foi se tornando a fábrica do mundo, o que também ajudou muito à China, porque, obviamente, se tens as terras raras e tens e processas, mesmo que não tenhas as matérias-primas críticas, mas elas vão ter à China para serem processadas e refinadas, e és ao mesmo tempo a fábrica do mundo, do ponto de vista das contas, fica tudo mais barato, porque obviamente as distâncias que são percorridas para depois nas fábricas integrares o todo, acaba por ser muito, do ponto de vista de concorrência, foi um fator interessante. Em segundo lugar, há uma frase, enfim, que hoje citamos mais, mas é mais um exemplo de como a China tem uma estratégia e pensa de forma nestas matérias específicas, noutras comete erros como todas as grandes potências, mas esta questão das terras raras a China pensou, e sobretudo em Xi Jinping. Ele tem uma frase muito conhecida, que agora citamos muito, que no fundo foi dizer o Golfo Pérsico tem petróleo, nós temos as terras raras. E, portanto, ele percebeu de forma muito visionária o impacto que a dependência, que foi paulatina, gradual, destas matérias que foi sendo feita. O que é que aqui muda? 2010 é uma chamada de atenção, mas verdadeiramente não se acordou. Já lá estava. Já lá estava. O Japão, como diz o António e muito bem, claudicou logo de forma rápida, porque se pensarmos na indústria automóvel, na indústria eletrónica do Japão, está tudo em cima da mesa. E depois, mais tarde, fomos começando a pensar, e sobretudo, eu penso que houve aqui, obviamente, dois fatores que vão acelerar, mas eu diria, se tivesse que escolher um momento, eu diria que eu escolheria, e aqui até vou ser talvez um bocadinho mais europeísta, acho que temos que às vezes também puxar um bocadinho para a União Europeia, é pensar no início da comissão do primeiro mandato de Ursula von der Leyen, portanto 2019, e pensar quando ela falou nesta ideia de uma comissão ou de uma União Europeia mais geopolítica.
Isto, obviamente, também é um pouco em resposta àquilo que os Estados Unidos já vinham a fazer, ou seja, a preocuparem-se com estas matérias-primas, a tentarem, seja diversificar, que é aqui a palavra-chave em todos os documentos, ou seja, constata-se, tira-se esta fotografia e, ao mesmo tempo, quer a União Europeia, quer os Estados Unidos, começaram a pensar, ok, nós somos altamente dependentes da China, a concorrência entre os Estados Unidos e a China em concreto, ela é cada vez mais notória, portanto, nós temos aqui um problema de fundo e vamos tentar fazer duas coisas. Primeiro, desenvolver a extração e o processamento, entre aspas, dentro de casa, que depois tem um lado ambiental, um lado laboral e um lado de custo, que tem que ser tido em conta. E depois, por outro lado, também vamos diversificar, ou seja, vamos olhar para o mundo e perceber de onde é que podemos ir buscar estas coisas de outros países. E, portanto, hoje em dia a geografia, ou aquilo que pode vir a ser a geografia do século XXI, pode vir a ser muito diferente daquilo a que estamos habituados. Sim. E, portanto, eu escolheria talvez 2019, porque acho que é um ano em que já temos a rivalidade Estados Unidos-China de forma muito mais clara, já caiu a ideia de que um dia a China pode vir a ser, ou a China pode se integrar do ponto de vista político, e por outro lado, depois tivemos a pandemia. A pandemia foi importante neste sentido, ajudou a União Europeia a acordar para uma excessiva dependência da China. Não quero com isto dizer que a pandemia foi boa de todo, não foi, mas do ponto de vista estratégico, catalisou, ou seja, ajudou aqui a que se pensasse de forma mais estratégica aqui na Europa. Aqui na Europa. Mas também nos Estados Unidos? Mas também nos Estados Unidos. Durante a pandemia. Porque repara, porque a pandemia obviamente centrou-se em questões relacionadas com fabricar máscaras, a questão das vacinas, a parte farmacêutica, que é outra área onde a China apostou de forma estratégica e já começas a ter avisos relativamente à capacidade da China de condicionar a produção de certo tipo de medicamentos e, portanto, isso foi um acordar. Ou seja, talvez a globalização, que tem aspectos extremamente positivos, mas o racional, ou seja, eu produzir mais barato, pode não ser, do ponto de vista estratégico, a melhor opção. Portanto, eu escolheria esse ano. Primeiro, e depois, obviamente, a invasão em maior escala da Ucrânia, que acelerou. Não, mas é que acelerou isto de uma maneira muito, muito grande. E, portanto, e com esta comissão de Ursula von der Leyen, começámos a falar de forma mais concreta da Europa ou da economia digital e desta ideia da economia verde. E aqui entra novamente as ditas terras raras. Professor António Costa Silva, de 2010 para cá e sobretudo na questão pandémica, a Raquel já fez aqui esse quadro, o que lhe pergunto é, entre esse 2010 e a pandemia, não tocou nenhuma campanha na Europa em especial? Eu penso que a União Europeia, durante grande parte desse tempo, esteve muito distraída relativamente a esta questão. Nós cultivamos uma ideia na Europa que podíamos desenvolver uma civilização tecnológica avançada sem nenhuma dependência destas matérias-primas críticas e particularmente das terras raras. E é por isso que também na Europa qualquer projeto, quer os de lítio, quer das terras raras, tem muitas dificuldades em vingar. Foi absolutamente crucial o primeiro mandato da Ursula von der Leyen, da Presidente da Comissão Europeia e sobretudo do seu comissário Thierry Breton, que desenvolveu a resposta estratégica da Europa e preparou aquilo que chamamos o Critical Raw Materials Act, portanto, é a legislação relativamente à questão das matérias-primas críticas. Ele listou as mais de 35 matérias-primas críticas, onde se inclui as terras raras, e desenvolveu uma estratégia que foi aprovada pela União Europeia, em que era crucial a União Europeia diversificar as suas fontes de abastecimento, e recordo que a União Europeia depende em 100% hoje das terras raras chinesas, praticamente na sua totalidade, e cerca de 97% depois do que tem a ver com a grafite, com o germânio e com outros materiais que são cruciais para todas as indústrias, não só tecnológicas, mas as indústrias de defesa, a indústria aeroespacial. E, portanto, o que Thierry Breton pôs em cima da mesa é, por um lado, a diversificação das cadeias de fornecimento,
para a União Europeia não depender exclusivamente da China, pôs em cima da mesa também a valorização das próprias cadeias de valor, estabeleceu metas para até 2030 a União Europeia produzir terras raras, aumentar em cerca de 10% da produção em território europeu e 40% a nível do processamento, desenvolvendo também uma outra estratégia que, a meu ver, é crucial para respondermos a isto, que é apostar na reciclagem. A reciclagem é absolutamente crucial, porque recordo que na União Europeia todos os anos nós produzimos cerca de 2.200 milhões de toneladas de lixo. E há um estudo da União Europeia que indica com muita clareza que se nós formos capazes de reciclar esse lixo, a União Europeia recupera cerca de 30% das matérias-primas críticas e dos minerais estratégicos que precisa. Recordo que nós deitamos os telemóveis fora, os computadores fora, as baterias fora e, portanto, isso é, no fundo, uma mina a céu aberto que nós estamos a deixar completamente de lado. Mas essa estratégia do ponto de vista europeu aproxima-nos mais da China ou é inelutável e incontornável e inevitável vantagem tecnológica perene da China em matéria de terras raras? Eu, no domínio das tecnologias, nunca diria que há vantagens perenes. É evidente que, nesta altura, a China tem uma vantagem que é absolutamente indisputada. Mas essa vantagem foi adquirida por inércia, quer das autoridades políticas na Europa e, sobretudo, nos Estados Unidos da América. Eu queria só recordar aqui o caso da empresa, é um caso que hoje também é muito discutido em geopolítica, que se chama Magnequench. A Magnequench era uma empresa que era detida pela General Motors, era a maior empresa do mundo e a mais avançada na tecnologia dos ímãs permanentes. E ela, na década de 90, foi vendida à China, com todas as suas patentes, todos os seus segredos industriais. E porquê? Porque a China seduziu a General Motors, no sentido de trazer a General Motors para a China, para abrir uma fábrica, mas em troca disso, vender aquela empresa. Há hoje uma discussão muito grande, porque as pessoas que trabalhavam no Departamento de Defesa dos Estados Unidos encarregue de fiscalizarem a transferência de tecnologia, chamaram a atenção da administração de Bill Clinton, mas a administração fez orelhas mocas e todos os segredos, as patentes da tecnologia avançada de magnetos dos Estados Unidos passaram para a China. O que é que a China fez e de forma muito inteligente? Escalpelizou toda a cadeia de valor, determinou quais eram as matérias-primas críticas que entram nos magnetos e, atenção, o disprósio que a Raquel falou, o neodímio, são absolutamente cruciais para os ímãs permanentes e, portanto, assim como o samário, que é crucial para os ímãs de mísseis, e a China não só ficou de posse dessa tecnologia, como com as terras raras dominou ainda mais toda essa cadeia. Isto é válido para os Estados Unidos, mas também é válido para a Europa. Repare que a Europa investiu uma quantidade astronómica de dinheiro em tudo aquilo que são as energias verdes, o desenvolvimento da produção de energia solar, de energia eólica, dos painéis solares. O que é que a China fez? A China comprou as empresas alemãs, especializadas nestas tecnologias, desenvolveu-as, e o que é que acontece hoje? Se olhar para 2024, foram vendidos 17 milhões de carros elétricos no mundo. 2/3 foram fabricados na China. Os painéis solares que foram vendidos em 2024, 90% foram fabricados na China. As baterias, 80% fabricadas na China. E como a Raquel explicou e muito bem, isto deve-se também muito à qualidade e à clarividência dos dirigentes políticos chineses, e particularmente Deng Xiaoping. Deng Xiaoping foi não só o arquiteto da reforma económica que catapultou a economia chinesa para um dos primeiros lugares do mundo, mas atenção, se for ler com atenção todo o seu percurso, e é pena que em Portugal não existam nas nossas universidades que tratam de ciência política uma cátedra sobre a carreira deste homem, que é um dos mais extraordinários do século XX, e o que é que ele fez? Ele definiu em 1978 a chamada política dos 16 caracteres. E repara a inteligência deste homem. Ele disse: nós temos que comprar as empresas tecnológicas mais avançadas dos Estados Unidos e da Europa para desenvolvermos essas tecnologias no interior do nosso país e ligarmos isso às cadeias de fornecimento de matérias-primas. E esta política dos 16 caracteres significava, atenção, eles nunca nos vão vender empresas relacionadas com o ramo militar, portanto nós temos é que ver numa política dual quais são as empresas que têm duplo uso a nível dos seus equipamentos e tecnologias, militar e civil, e foi assim que ele foi comprar a Magnequench, que é a empresa dos magnetos
E porquê? Porque entrou pelo outro lado, sobre a inércia das autoridades políticas, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, e conseguiu realizar, digamos, estes desenvolvimentos. Agora, também está no centro da política chinesa, isto nunca podemos esquecer, a questão da ciência. Também é Deng Xiaoping que enuncia, quando no seu programa de anúncio do desenvolvimento da produção industrial, ele diz a força da produção industrial é a ciência. E se olhar, por exemplo, para 2022, quando foram registrados 1,5 milhão de patentes no mundo, a China é responsável por 50% dessas patentes. Isto é, as pessoas que acusavam a China de copiar, hoje já não é só assim. A China copiou, desenvolveu as tecnologias e hoje está à frente na produção de conhecimento. E eu chamo a atenção para isto, porque isto é uma coisa que me preocupa muito. Sim. Nós não podemos esquecer que o Estado chinês é um Estado totalitário. A China está a utilizar, por exemplo, as tecnologias digitais para controlar os seus cidadãos claro. e a sua população. É um país que tem inúmeros problemas, tem um problema de deflação na economia, da fraqueza do consumo interno, tem problemas em várias cadeias industriais. Mas, mal ou bem, a China tem conseguido superar os seus problemas. E ela colocou no centro exatamente o desenvolvimento da sua dominância tecnológica absoluta. Sim. Em toda esta cadeia, para todo o Ocidente depender dela. Isto é perigoso para o futuro. Deixa-me ouvir aqui a Raquel. Raquel, faça um ouvinte que esteja a ouvir, pensa que a solução muito primária será reverter a influência que a China foi no fundo, tentando ganhar junto a este mundo europeu e norte-americano. O que te pergunto e que nos expliques um pouco é a forma como as frentes externas europeia e norte-americana, e nós temos, por exemplo, agora a estratégia de segurança norte-americana, é mais recente, digamos, é mais a peça mais recente, como é que pretendem responder daqui para a frente ao ponto em que nos encontramos à China? Olha, desde logo, e nós vamos ter que nos habituar, nos próximos, já estamos quase a 1 ano da administração de Trump, portanto serão mais 3 anos, em que a União Europeia, para além de olhar para a China e continuar este seu caminho, que como o António chamou a atenção, e muito bem, não é um caminho fácil, porque repara, implica reabrir minas na Europa, implica pensar tens que fazer estudos de impacto ambiental, tens que fazer estudos também para perceber como é que vais salvaguardar a saúde dos trabalhadores destas minas e, portanto, isto foram coisas que a União Europeia, e se quiseres de forma muito hipócrita, assim de forma muito direta, Sim, foi, entre aspas, despachando para outros lados do mundo. Ou seja, no fundo, estes 2 pontos, e tu tinhas minas em França, como também tinhas minas nos Estados Unidos, e portanto nós passámos estes, entre aspas, problemas para outras zonas do mundo. Nesse sentido, a União Europeia, que está a fazer este seu caminho, está a procurar, por exemplo, melhorar as suas relações com a Austrália, que é um país que, se jogar bem as suas cartas neste século, será um dos países que mais tem a ganhar em termos das matérias-primas críticas. Está a tentar melhorar as suas relações, por exemplo, com a Indonésia, que do ponto de vista do níquel é absolutamente crucial. Está a tentar melhorar as suas relações com os países que têm lítio. Enfim, a União Europeia está de facto a tentar fazer isso. Agora, o problema é, nós nestes próximos anos vamos ter que nos habituar a não pensar nos Estados Unidos nesta discussão. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que a estratégia de segurança nacional foi muito reveladora no sentido de fica claríssimo, não há quaisquer dúvidas sobre como estes Estados Unidos pensam, que é olhar para a União Europeia como concorrente, ponto final. Portanto, nós vamos ter que gerir uma Rússia que, enfim, é muito difícil, vamos ter que continuar a olhar para a China nesta forma pragmática, portanto, com este processo todo de, como a própria Comissão cunhou aquela expressão do de-risking, não é? Que, no fundo, acho que para português a melhor forma de traduzir será mitigar os riscos, porque não é cortar... Not decoupling. Não é, exatamente, não é o decoupling, não é a ruptura. Não, é impossível, porque se nós fizéssemos a ruptura, se nós agora disséssemos, olha... Acabou.
Acabam-se os telemóveis, acabam-se os carros elétricos, acabam-se os televisores, acabam-se todos aqueles aparelhos médicos que são importantes para os exames que todos nós temos que fazer. Acabam-se, por exemplo, há pouco o António falava na questão de como a China apostou nas energias alternativas e tudo mais. Repara, acabavam-se as turbinas eólicas. Tu precisas de terras raras para aquelas turbinas eólicas. Portanto, é impossível. Nós não vamos reverter a nossa vida tecnológica e a vida que nós temos hoje em dia. Portanto, essa relação, ela vai continuar a ser difícil de gerir. Ainda agora tiveste Macron a queixar-se imenso. Sim. Mas vamos ter que ser pragmáticos nessa relação com a China. E os Estados Unidos também estão na mesma comprimento de onda, desse ponto de vista, ou não? Os Estados Unidos... Como é que eles, sabendo que a China tem esse poderio todo ao nível das matérias-primas, como é que os Estados Unidos olham para o seu futuro com implicação na segurança e defesa? Olha, eu gostava muito que tu fizesse essa pergunta diretamente à Casa Branca, porque eu tenho sérias dificuldades em compreender... Naquele texto que está publicado, não é? No texto e na prática. E tudo o que nós temos assistido nestes meses muito intensos e muito cansativos, para quem tem que estar sempre atenta e analisar as coisas, porque, repara, e essa é talvez a grande diferença desta administração face às outras. A questão de serem... mais autónomos, a questão de protegerem certos setores estratégicos, tu encontraste isso em Obama vira-se para o Pacífico, Trump fala nisso, Biden reforçou esse protecionismo e, portanto, há ali uma linha que é condutora. Agora, a grande diferença desta administração é o não entender as alianças, o não entender os seus aliados como uma mais-valia. Ou seja, para mim é o aspecto mais incompreensível, porque se os Estados Unidos, na ótica de Trump, querem voltar a ser grandes ou continuarem a ser a superpotência, como é que tu consegues fazer isso no mundo de hoje, sem reverteres à Idade da Pedra? Como é que tu consegues fazer isso sem os teus aliados? Seja a Europa, seja o Japão, seja a Austrália, seja outros países, percebes? E, portanto, esse para mim é o ponto que eu tenho imensas dificuldades em compreender. Mas os Estados Unidos fizeram agora, estão a tentar construir uma coligação com Singapura, Japão, Austrália, não é? Chamam-lhe Pax Sílica, não é? A declaração Exato. Pax Sílica para tentar ganhar aqui aliados neste domínio. Mas repara, isso é tudo muito bonito, mas quem é que nos garante que não vamos assistir a um daqueles episódios ou momentos de tensão? Por exemplo, olha, vamos só pensar, eu já nem vou pôr aqui o Japão, que coitado, tem uma geografia que também não é nada fácil. Taiwan. Nem vou pensar em Taiwan, repara, já estou a dar essa de... Vamos pensar na Austrália, que é o país cuja... Se há um país que tem, ao longo do século XX, uma relação especial, os Estados Unidos, a relação especial é com a Austrália. E para os nossos ouvintes perceberem o nível desta relação especial, a Austrália combateu ao lado dos Estados Unidos no Vietnã, quando os britânicos e os franceses disseram, obviamente, que nem pensar. Portanto, essa é uma relação especial. Eu lembro-me bem do primeiro mandato de Trump, em que esta relação, logo nos primeiros momentos, rebentou. E mesmo agora, nós temos assistido a momentos de enorme tensão, por exemplo, como o Departamento de Defesa a querer saber de antemão se a Austrália, caso acontecesse alguma coisa a Taiwan, qual é que seria a resposta da Austrália, porque a Austrália tem o seu grande parceiro comercial é a China. A Austrália teve a ousadia de pedir uma investigação independente à origem do Covid e, portanto, foi bloqueada, embargo económico em alguns setores importantes para a Austrália. E depois tem, em termos de defesa, os Estados Unidos e está inserida no AUKUS, ou seja, num sistema de defesa com o Reino Unido e os Estados Unidos. A Austrália é um país cuja geografia está nos nossos antípodas, como nós sabemos, a Austrália e a Nova Zelândia, mas que tem estes dilemas como a Europa tem e outros países têm. E, no entanto, repara, é uma relação extraordinariamente... ela não é tensa, mas ela é difícil e portanto... Como é que nós vamos encarar essa articulação? Sim. Se tu depois tens
em relação a estes países, a exigência, e no caso da Austrália é absolutamente idiota, de taxas aduaneiras, quando, por exemplo, a relação comercial com a Austrália é positiva para os Estados Unidos. Portanto, isto não pode ser visto apenas, nós não conseguimos ver apenas um elemento de análise, temos que ver o todo, e isso é que é estratégia. E, portanto, o que me parece a mim, e este documento então é claríssimo, é dizer nós, basicamente, os Estados Unidos não têm aliados. Têm interesses, todos tiveram, sempre tiveram, e não vale a pena ter moralismos sobre essa matéria. Agora, como é que estes Estados Unidos, quem ler aquele documento e não souber nada, fica a pensar que a União Europeia é a organização mais maléfica que existe à face da Terra. E que não existe, deve quase. E que a China e a Rússia devem ser países espetaculares, porque não tens ali uma única menção sobre aquilo que nós aqui já trouxemos, que é justamente o lado de serem duas ditaduras, e no caso da China, com um controle tecnológico absolutamente extraordinário. António Costa Silva, o que é que intui que será o pensamento norte-americano, se houver? É difícil, nesta altura, identificarmos um pensamento coerente da parte da administração de Donald Trump. Donald Trump é uma espécie de eletrão livre da política mundial, com o seu comportamento errático. Ele governa com base na intuição, governa com base nas relações pessoais e as relações pessoais. Mas também transacionais, e do ponto de vista das transações, isto não faz sentido, ter algum pensamento sobre esta matéria? Olha, eu sou muito favorável àquela abordagem da escola dos historiadores franceses, que era do Zanal, do Fernando Brodel e outros, e eles, quando olhavam para os acontecimentos, eles diziam que aquilo que nós vemos muitas vezes no dia a dia são coisas muito efêmeras, e portanto nós andamos todos a discutir para quem é que ele telefona, quem é que ele intimida, para onde é que manda os barcos, quem é que ameaça, mas isso não interessa absolutamente nada. O que nos interessa é as mudanças de força brutais, sísmicas, que estão a atingir todo o sistema internacional. Donald Trump é um acelerador da desordem global. Ele está pura e simplesmente a desmantelar a ordem liberal que os Estados Unidos da América e os seus antecessores, muitos deles que ele hoje estigmatiza, e construíram. Porque nós não podemos esquecer, como disse o sociólogo alemão Max Weber, quando falamos dos Estados-nação, dentro dos Estados-nação, sobretudo nas democracias, há uma espécie de monopólio legítimo para o exercício da violência. Mas isso não existe no sistema internacional. O sistema internacional é intrinsecamente anárquico. E é por isso que desde o fim da Guerra dos 30 anos na Europa e com sucessivas gerações de grandes estadistas se tentou construir um sistema internacional que domestica essa anarquia. O que Donald Trump está a fazer hoje é destruir todas as leis, as instituições, as normas, tudo aquilo que se está a passar relativamente à Venezuela é inconcebível. Portanto, e é no fundo a aplicação do que ele diz no seu documento sobre a estratégia americana, é transformar o hemisfério ocidental, com base na doutrina Monroe, na esfera de influência dos Estados Unidos, onde os Estados Unidos podem fazer o que bem entendem, violando todas as leis do direito internacional, o que não significa que o regime venezuelano não seja um regime completamente atroz, mas isso compete ao povo venezuelano resolver. Agora repara uma coisa, Donald Trump é a principal ajuda da China hoje no mundo. Os chineses brincam com esta administração nos seus círculos internos e dizem que foi a maior bênção que lhes aconteceu, porque a administração americana mina, como a Raquel diz muito bem, todas as alianças internacionais, hostiliza os seus aliados, declara a Europa como seu inimigo, é o que está neste documento da Estratégia Nacional de Segurança dos Estados Unidos, e os dirigentes europeus têm que acordar para isto. Ele declara a Europa que é o seu inimigo, a União Europeia é o seu inimigo que quer desmantelar. E ao mesmo tempo corteja a China e a Rússia, e no fundo ele quer transformar o planeta numa espécie de regresso ao imperialismo do século XIX, com 3 grandes zonas de influência: os Estados Unidos, a China e a Rússia. Sendo que não há matérias-primas na esfera de influência desse hemisfério comparáveis com o outro hemisfério dominado pela China, pois não? Não há, mas eu aí acredito muito na mente humana, na nossa criatividade, na capacidade de descobrirmos novas ideias. Repara uma coisa, há bocado falávamos de 2010. 2010 o Japão tirou a lição quando a China cancelou a exportação de terras raras. Vai olhar para o que é que se passou no Japão. Há uma empresa japonesa que é a Daido,
que produz ímãs, a Daidu com a Honda, está hoje a produzir ímãs permanentes que já não precisam de terras raras. Isto é, descobrir novas tecnologias pode ser uma grande resposta para fazer face a isto. Agora a questão vital é também, no fundo, uma questão geopolítica. Repara, o que é que o mundo vai fazer amanhã se a China pura e simplesmente invadir Taiwan? Vamos criticar a China quando os Estados Unidos fazem o que fazem na Venezuela, bombardeiam o Irão, transformam o mundo numa espécie de luta de cowboys em que os mais fortes abusam dos mais fracos. Sendo que na estratégia norte-americana até se diz que os Estados Unidos não querem mudanças no status quo. E depois não querem mudanças, são a principal driving force, digamos, a força impulsionadora das mudanças do status quo. E eu acho que isto é perigoso, sabe porquê? Porque nós temos uma ordem internacional que bem ou mal tinha as suas instituições. Hoje as Nações Unidas são uma sombra do que foram. A Organização Mundial de Comércio está a desmoronar-se face à guerra tarifária de Trump. Trump não respeita absolutamente nada. O aprisionamento do barco venezuelano que aconteceu, que é uma violação, a meu ver, do direito internacional e da Convenção das Nações Unidas sobre o direito do mar, é feito sem praticamente nenhuma resistência, mas a mim preocupa-me também muito o que se passa dentro dos Estados Unidos, a destruição da democracia americana. Esperemos que não aconteça. 2025 é um ano absolutamente chave, vai ser o ano que vai marcar a mudança de uma era para uma nova era que não sabemos muito bem o que é que vai ser, mas como dizia o político e pensador italiano Antonio Gramsci, numa situação análoga, ele dizia: a velha ordem está a desaparecer, a nova ordem tarda em aparecer, e nestes tempos cinzentos crescem os monstros. E nós temos os monstros todos a crescerem, as violações de direito internacional, com o ataque à ordem liberal a partir da própria administração americana, com as guerras tarifárias, e portanto isto cria uma situação internacional muito débil, muito frágil, e qualquer faísca pode degenerar num conflito sério. E tudo aquilo que foi construído ao longo do tempo, com o labor de múltiplas gerações, para termos uma ordem internacional minimamente estável, em que houvesse mecanismos de prevenção de crises, está tudo a ser destruído debaixo dos nossos olhos. E quem vai lucrar com isso são os grandes Estados totalitários. Deixa-me ouvir a China e a Rússia. E queria só completar uma coisa. Nós dizíamos, e a Raquel sabe muito bem, as pessoas que se interessam em geopolítica, nós dizíamos que a Rússia e a China eram as potências revisionistas da ordem internacional liberal. Agora, e curiosamente a grande questão que temos no mundo é que Donald Trump é o ajudante maior das potências revisionistas da ordem liberal internacional. Raquel, eu queria que articulasse um pouco, já elencaste aí a questão da guerra na Ucrânia, como é que entra aqui neste puzzle e até que ponto o seu desfecho é crítico também para este xadrez relacionado com as terras raras? Olha, a invasão em maior escala da Ucrânia em 2022 é daqueles momentos em que tu percebes que, para além, obviamente, do sacrifício dos ucranianos no terreno, é daquelas situações em que a forma como terminar ou o modo como tudo isto acabar vai ter aqui consequências muito sérias. E por isso também é que a própria União Europeia está tão empenhada, porque há uma consciência plena de que se esta guerra for, imagina, terminada em que claramente a Rússia acaba por ser vencedora, no sentido em que lhes são dados territórios, no sentido em que, como aliás o Donald Trump de vez em quando diz, não é, esta ideia de que regressa ao G8 ou volta a ser o G8, que nunca lá devia ter estado de início, portanto tudo isso. Tu podes ter aqui uma situação de fratura da União Europeia e fratura da parte europeia da NATO. Porquê? Porque a meia Europa, vamos generalizar a meia Europa, para quem a Rússia não é apenas uma ameaça, é uma ameaça existencial. Existencial, seja por uma história mais antiga ou uma história mais recente da União Soviética. Como é que ligas isso à questão das terras raras? Eu ligo neste sentido. Eu tenho poucas dúvidas, não é assim, desculpa, estou a dizer isto mal, o Natal já está a entrar em mim. Não tenho certezas sobre como é que isto vai terminar ou como é que vamos conseguir fazer. Tenho, aliás, muitas dúvidas, mas há uma que tenho, que é quando esta guerra terminar, eu tenho a certeza que a Rússia vai estar ainda mais dependente da China.
seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista tecnológico e por aí fora. E, portanto, nesse sentido, e repara que tu quando olhas para a Rússia também tem matérias-primas críticas que são relevantes e importantes. A Rússia também tem uma presença fortíssima no Ártico, e o Ártico é cada vez mais... Nós temos que nos habituar agora a pensar no Atlântico Norte e temos que cada vez mais incluir o Ártico nesta nossa conversa, porque o Ártico, seja através de rotas de navegação, seja através da exploração desses recursos, o Ártico é cada vez mais um palco não é uma palavra muito bonita, mas um território de concorrência. E a Rússia até agora, e a Rússia tem várias estratégias publicadas sobre o Ártico, a Rússia até agora, em relação à China, tem conseguido, se quiseres, escudar o Ártico da presença chinesa. A China, entretanto, declarou-se como um país quase polar, ou seja, tem um interesse. A China só lá vai chegar através da Rússia. O meu ponto é, eu não sei se, no fim desta guerra, uma das exigências ou um dos trade-offs, um dos compromissos que a Rússia vai ter que fazer com a China é justamente permitir e dar acesso à China, porque a China tem dinheiro para investir, tem tecnologia, tem um conjunto de aspectos que a Rússia neste momento não tem, para dar, no fundo, uma entrada mais concreta no Ártico. E isso pode ser aqui mais um fator que vai ajudar a China, assim como se esta administração de Trump fosse inteligente do ponto de vista da estratégia e relativamente às matérias-primas críticas, olhava para o continente africano de uma forma totalmente diferente. E, portanto, e mais uma vez, tu olhas para aquele documento e a África aparece em três parágrafos despachada. No último parágrafo, eventualmente. Não é? Despachada. Portanto, e repara, e aqui, obviamente, se queres cobalto, tens que ter o Congo, tens que conversar com o Congo e outras matérias-primas escritas. O ponto é, o que acontece agora, o que vai acontecer e, sobretudo, o modo como os países europeus se vão conseguir organizar e resistir e ajudar a Ucrânia resistindo a esta Rússia é uma peça-chave para depois também nós percebermos, e os sinais que são dados, a outras zonas de conflito no mundo, seja Taiwan, sejam outras, no sentido de mostrar os custos, tornar mais difícil, ou pelo menos a ponderação, daquilo que é, como o António há pouco dizia lindamente, que é, no fundo, o uso da força em relações internacionais. É óbvio que ela continua a existir, é óbvio que tivemos momentos... Olha, falávamos há pouco de revisionistas. Cada vez mais tínhamos que olhar para a invasão do Iraque em 2003 como um momento também aqui marcante em termos do uso da força e o não respeito pelo direito internacional. Sendo que a escalada ao nível de militar já é uma indústria de guerra na Rússia, precisará muito desses materiais críticos que vêm da China a nível da indústria de defesa, certo? Claro, não, olha, ainda no outro dia eu não memorizei... Mas poderá a China vender a ambos? Vender à Europa e vender à Rússia para ganhar na tensão que vai existir entre estes dois blocos? O que é que a China tem feito até agora? É isso. A China tem, nós parece que estamos aqui a fazer um elogio à República Popular da China, mas o que é facto é que do ponto de vista estratégico, o que é que a China diz desde 2022? Para já, diz que é neutra, que quer fazer esta mediação, inventou-se para aí um plano de paz que não era nem plano, nem tinha lá paz nenhuma. Para quê? A China diz, não, nós queremos resolver isto. Repara, nunca a China diz, em qualquer documento, eles não usam a palavra guerra, sequer. É a crise da Ucrânia. Se aquilo é uma crise, imagina tu o que é que será uma guerra. Sim. E depois, para a China, esta guerra é útil. É útil neste sentido, porque intensifica a dependência russa à medida que os outros mercados se vão fechando. Em segundo lugar, a Rússia vende petróleo para a Índia e para a China e precisa que eles continuem a comprar. E depois, por outro lado, as indústrias de defesa,
Eu no outro dia estava a ler uma análise sobre, e aqui não é Rússia, é Estados Unidos, a quantidade de terras raras e matérias-primas críticas que o F-35 engloba, não é? Que é assim o craque dos craques em matéria aérea, e aquilo é absolutamente impressionante. Ou seja... Os Estados Unidos precisam da China de forma incontornável. Incontornável. E, portanto, agora, tu dependeres de forma incontornável e podes agora dizer que foi um erro. Foi, claro que foi, um erro clamoroso. E vai-te demorar algum tempo até tu conseguires ter minas a funcionar, até tu conseguires ter recursos ou ires buscar outros e processares. Portanto, tudo isto implica tempo, implica anos, a não ser, evidentemente, que haja, como o António dizia, e é sempre bom ter isso em atenção, uma inovação tecnológica que nos ajude a dar o salto. Assim como outro aspecto onde o Japão jogou forte e hoje em dia é uma referência é justamente na área da reciclagem destas terras raras. Lá está, a pessoa quando está aflita, um Estado que é confrontado com uma realidade à qual não consegue fugir, é a melhor forma de tu puxares pela imaginação e arranjares algo que obviamente vai ao teu encontro. Mas o ponto é, quando falamos em todas estas terras raras, em todas estas matérias-primas críticas, também estamos numa fase de transição. Esta fase de transição nós temos que a fazer, mas de facto nós não temos aqui, nós não conseguimos dizer, olha, vai demorar X tempo e vai tudo correr bem, porque essa rivalidade externa com a Rússia e agora com os Estados Unidos de uma forma diferente, ela vai continuar. E, portanto, nesse sentido, eu acho que o que falta é as nossas lideranças políticas, de forma muito pedagógica, também, que acho que isto é muito importante, explicarem aos europeus o que é isto das terras raras, porque é que precisamos dela e porque é que, por exemplo, temos um conjunto de projetos que foram considerados estratégicos, alguns deles em Portugal, e estes projetos podem, de facto, fazer a diferença no sentido em sermos menos dependentes de países ditatoriais como a China ou outro tipo de países. António Costa Silva, estamos quase a terminar. Pergunto-lhe se esta discussão pode pôr em causa, se não o caminho, pelo menos o calendário da neutralidade carbónica na União Europeia. Ainda há poucos dias a União Europeia abriu a permissão dos carros a combustão após 2035. Sabendo, a Raquel trouxe aqui esse exemplo até da própria indústria eólica, quão dependente é de um conjunto de componentes e outras. Isto vai significar um abrandamento da estratégia europeia? Sim, isso é uma excelente questão. Eu queria só recordar, quando era Ministro da Economia do 23º Governo Constitucional, nos Conselhos de Competitividade da União Europeia, lutei denodadamente e critiquei a decisão da União Europeia de, até 2035, proibir o motor de combustão interna. E, portanto, defendi que a União Europeia, em lugar de proibir uma tecnologia, devia adotar aquilo que os americanos fazem há muito tempo, na chamada Corporate Average Fuel Efficiency, que é uma lei que estabelece padrões para os carros diminuírem as suas emissões e, portanto, haver incentivos para isso ocorrer, porque isso provocaria uma transição muito mais gradual e muito mais sustentável da indústria europeia, e nós temos, por causa dessa decisão perfeitamente disparatada da União Europeia, temos a indústria automóvel na Europa em situação muito difícil. Espero que o levantamento dessa proibição possa ajudar, mas isso não pode pôr em causa a questão da sustentabilidade e do desenvolvimento, particularmente das energias renováveis. Como o Pedro diz e bem, a transição energética pode ser posta em causa se nós não tivermos estes materiais. E a Raquel já acentuou isso muito bem em relação às turbinas eólicas, em relação aos painéis solares. E a China hoje é o grande detentor da produção de todos estes materiais. Os painéis solares, 90% dos painéis vendidos no mundo são feitos a partir da China. E a China está a utilizar uma nova concepção, que é a do eletroestado. O eletroestado é os estados que mais apostam na eletricidade, que é o caso da China. 1/3 da eletricidade mundial hoje tem origem na China. E a China está a exportar todas estas tecnologias para onde? Para o sul global. Vai haver países como Paquistão ou outros em África, são os principais importadores destes painéis solares. E a China está a trabalhar com estes países para construir uma grande plataforma exatamente para desenvolver e impulsionar esta transformação. Porquê? Porque descobriu que estas tecnologias
são as tecnologias do futuro. Não é por acaso que eles abandonaram a certa altura o desenvolvimento dos projetos no carro de combustão interna e passaram ao carro elétrico e definiram aqui, vamos ser os melhores do mundo, e hoje são de facto os melhores do mundo. Agora, tudo isso não só pode pôr em causa a transição energética se não tivermos estes materiais, mas isso exige absolutamente que a União Europeia, na sequência do trabalho que o Thierry Breton fez e do Critical Raw Materials Act, ponha em ação tudo aquilo que está a passar hoje no mundo. Professor, e África? Porquê é que está tão ausente da nossa conversa? A África é decisiva. Eu nunca deixo a África ausente, até porque eu nasci em Angola. Eu sei. E nós não podemos esquecer que Angola tem, do ponto de vista da geologia, tem uma geologia extraordinária, porque tem uma mancha de carbonatitos que vai das Lundas até ao centro e sul do país, e esta mancha de carbonatitos nas Lundas está associada com os kimberlitos, que são a rocha-mãe do diamante, mas depois os carbonatitos da zona do Bailundo, no Mungo, perto do Uambo, estão associados com terras raras. E Angola está a abrir a primeira mina de terras raras no Longonjo, que eu tive a oportunidade de visitar há algum tempo atrás, quando percorri cerca de 4.500 km a visitar Angola, e o objetivo é produzir cerca de 2,5% da produção mundial de praseodímio e neodímio, que são materiais cruciais para os imãs permanentes. Angola é o maior parceiro económico da China na África subsaariana. E devia ser o maior parceiro também da União Europeia. Repara, a empresa que está a dinamizar a mina de Longonjo é uma empresa que é britânica, a Pensana, a companhia que está a executar o projeto é o Zango Minerals, e este tipo de parcerias é muito importante. Ainda por cima a União Europeia tem o grande projeto, o Global Gateways, quando era Ministro da Economia, patino para este projeto apoiar o caminho de ferro de Benguela, que é hoje designado por corredor de Lubito. E porquê? Porque Angola está no epicentro de todas estas matérias-primas estratégicas. O país contém 31 das 55 matérias-primas críticas, mas depois, quando se liga à Zâmbia, a Zâmbia é um dos grandes produtores de cobre do mundo. Não há eletrificação da economia sem cobre. E a República Democrática do Congo, como a Raquel já acentuou e muito bem, é o maior produtor de cobalto do mundo. Se produz 70% do cobalto mundial. O que é que aconteceu às minas da República Democrática do Congo? São 19 que estão a operar. A China, atenção, já comprou 15. Eles importam toda a matéria bruta para a China e depois exportam os produtos refinados e processados. E é todo este conjunto de coisas que está a ser feito e que a União Europeia deveria atalhar. Portanto, a África é absolutamente decisiva. Este corredor do Lubito, articulado com a zona mineira, é fundamental. Eu penso que a cimeira que foi feita em Luanda há dias entre a União Europeia e a União Africana, porque a União Africana hoje é presidida pelo presidente João Lourenço, o presidente de Angola, é crucial, e a Europa deve desenvolver uma espécie de parceria crítica para os minerais estratégicos e para as terras raras, com Angola e estes países, deve apostar no auxílio à Angola para desenvolver o caminho de ferro de Benguela e criar grandes centros de desenvolvimento económico, inclusive na agricultura, deve apostar num grande programa de ajuda à Angola nas qualificações, nas tecnologias, isso é vital. Mas depois não se pode esquecer o outro lado do Atlântico, que é o Brasil. Repara, a China detém as maiores reservas de terras raras do mundo, são 47 milhões de toneladas. Quem é o segundo país que detém? É o Brasil, com 21 milhões de toneladas. Só que o Brasil, a produção do Brasil de terras raras é menos de 1% da produção mundial. E o terceiro país, a Índia, que tem 6,9 milhões, é menos de 1% da produção mundial. Porquê? Porque é difícil extrair as terras raras e muito mais difícil processá-las e tratá-las. E é essa tecnologia que os chineses desenvolveram. Mas nós temos que ajudar o Brasil. Antes de passar à Raquel para ela fechar o programa, só uma nota que não posso deixar de fazer em relação ao lítio português, quer dizer, que tem marcado passo ou tem avançado e nós não vemos? Eu penso que tem marcado passo, infelizmente. Nós somos muito críticos em relação a Portugal, ao desenvolvimento da economia. A economia não se desenvolve, é um grande problema. Quando há possibilidades de desenvolver a economia, fazemos tudo para parar esses projetos. O lítio é absolutamente decisivo e, portanto, nós temos o lítio Montalegre, Boticas, nas covas do Barroso, é muito importante. E agora a questão que tem que ser construída, eu penso que a Salvana, com o CEO, o Emanuel, que estão a tentar fazer esse trabalho, é falar também com as comunidades, porque a mineração hoje não tem nada a ver com a mineração que era há 50 anos atrás.
Nós desenvolvemos muito a mineração ao nível das tecnologias digitais, do processamento de resíduos, da minimização do impacto ambiental. E isso é muito importante avançar. Mas é preciso dar alguma coisa às comunidades. Em África também há muita exploração que não fica nas comunidades. Tem toda a razão, mas isso temos que mudar o paradigma. Mesmo agora, quando estava a falar em Angola há um estudo de um think tank inglês que diz que se Angola, além dos recursos críticos, extrair, mas desenvolver toda a cadeia de valor no país, os custos serão 40% inferiores. E estes custos é fazer baterias, carros elétricos, os ímãs, tudo aquilo que for possível. E a mesma coisa em Portugal. As populações têm razão na sua reclamação, porque muitas vezes estes projetos desenvolvem-se, extrai-se a matéria-prima e ela é exportada. É sediar no país a criar toda a cadeia de valor, desde a extração, o processamento, o tratamento, e explicar às populações quais são os processos, quais são as tecnologias, como é que se minimiza o impacto ambiental e, atenção, as empresas que são produtoras contribuírem para o desenvolvimento das regiões, ao nível de projetos de educação, projetos sociais, projetos económicos. Isso é decisivo. E queria só mencionar, já que estamos a discutir terras raras, há o Laboratório Nacional de Energia e Geologia de Portugal, que identificou o potencial de terras raras no país. Nós temos no Alentejo ocorrências de terras raras em Monforte, em Assumar, no Crato, no Penedo Gordo. E temos também ocorrências exatamente em Moncorvo, onde tem a maior mina de ferro de Portugal e uma das maiores da Europa. E normalmente as terras raras estão muitas vezes associadas a estes minérios de ferro, como acontece também na China, em Baotou. Era muito importante nós termos uma estratégia nacional para os recursos minerais e, sobretudo, ligar os recursos minerais à maior explicabilidade dos projetos relativamente às populações, engajar também as populações, ver-se qual é o valor acrescentado que isso pode trazer ao país e minimizar estas dependências. O futuro tem que passar por aqui, senão vai ser um futuro muito mais difícil. Raquel, o teu fecho do programa. Bem, antes de mais dizer que foi mesmo aqui um prazer da minha parte estarmos nesta conversa extraordinária e fazer aqui duas recomendações. Uma primeira é uma reportagem que foi feita pela Isabel Lopes Cardoso já há algum tempo para a revista Gerador, justamente sobre terras raras. É graficamente espetacular, ajuda muito a perceber. A Isabel faz um texto magnífico e, sobretudo, ela explica o lado ambiental, o lado humano, a questão dos direitos humanos e as terras raras. Fica aqui, isto é fácil de consultar online, é mesmo um texto. E, por último, queria, enfim, para os nossos ouvintes não ficarem muito deprimidos com tudo isto que nós conversamos, queria recomendar como, enfim, livro para o Natal, este livro de memórias, no fundo, de descrição deste mundo que está em grande transformação. Foi lançada a edição portuguesa esta semana, do João Val de Almeida, O Divórcio das Nações. É um livro da Leia Dom Quixote e, para quem não conhece, o João Val de Almeida foi chefe de gabinete de Durão Barroso, na Comissão Europeia, e depois, naquilo a que o livro é muito forte, foi embaixador da União Europeia, por exemplo, em Washington, e depois do Brexit no Reino Unido. E na ONU também. E na ONU. Portanto, é uma figura que os portugueses, muito honestamente, vale a pena conhecer melhor este português que esteve aqui no centro de tudo o que foi acontecendo e que escreveu este livro que se lê muito bem e que eu aconselho vivamente como uma sugestão natalícia. Aqui eu acrescento a entrevista que lhe fiz há uns dias, que está publicada no site, sobre o divórcio das nações, muito o livro bem. de João Val de Almeida. Professor António Costa Silva, obrigado pela sua disponibilidade à distância. Raquel, obrigado por teres vindo aqui a estúdio. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Foi a nossa conversa sobre as terras raras e os contextos essenciais para perceber nesta altura. Da Capa à Contracapa é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, versão integral sempre em podcast, nas plataformas digitais habituais, nos sites da Fundação Francisco Manuel dos Santos e da Renascença. Fizeram o programa esta semana, um programa com o genérico original do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa a Beatriz Garcia, o João Campelo, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Voltamos na próxima semana ainda para mais um programa neste ano de 2025.